bem-vindos ao nosso programa de filosofia judaica do canal Biblioteca Judaica. Na última semana a gente falou sobre a época dos Geonim, a época dos gênios. Né? Um pouco a gente falou sobre a época histórica e a gente disse que a gente ia falar sobre o primeiro filósofo, considerado o primeiro filósofo judaico né, que a gente tem conhecimento, que é o Urasag. E antes de entrar um pouco no livro do Urasag, a gente vai falar um pouco sobre a época que ele viveu, a biografia dele e também a bibliografia dele. Estamos aqui, como sempre, com o nosso Rabino Davi Gandelman. Meu nome é Daniel Segal. E no final, curtam o vídeo. E toda semana a gente vai postar aqui um vídeo sobre alguma figura importante da filosofia judaica. E vamos falar sobre o Urasag, que o nome dele era Rav Saadia Gaon. Rav David, a gente pode chamar ele de Rav Saadia Gaon o Brigão? O Brigão? Bom, ele teve um monte de briga, isso é inegável. Eu acho que a grande parte da bibliografia dele é polêmica. Ele tem, a gente vai chegar nisso, ele tem um livro sobre a discussão do calendário, um livro discutindo contra os caraítas, que a gente vai mencionar, um livro decidindo e discutindo com posições filosóficas. Mas eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que explicar um pouco de onde veio o Urasag, qual o país dele, a família. E é importante saber que ele nasceu no Egito. No Egito. No ano de 882, Urasag nasceu no Egito. E o mais impressionante sobre o nascimento dele foi que ele veio de uma família completamente desconhecida. Fora do sério, você está falando de uma época em que os cargos políticos, eles são em geral de famílias, os cargos religiosos são de famílias, não só pela combina política, pelo fato de que uma família conhecida coloca as pessoas lá, mas era parte do status. Você vê que uma pessoa que ele não tem uma ancestralidade de honra, é falta de respeito, ele está acima de uma yeshivá, ou ele está num cargo político. E o Urasag não tinha uma família conhecida. Como foi que ele fez isso? Como foi que ele chegou nesse ponto? Ele só podia ser famoso, como a gente falou no começo, brigando. Ele veio de uma família completamente desconhecida. Não, peraí, o Rabino então instrui, eu acho, as pessoas que estão assistindo, que se você tiver um problema, se você quiser melhorar na vida, brigar o máximo possível com as pessoas em volta. Mas ele brigava de uma maneira intelectual, ele não brigava com... Era mais uma polêmica, era um UFC intelectual, não era uma briga assim, briga do que a gente chama hoje em dia. O que acontece naquela época, como a gente já falou no último vídeo, existia uma grande briga entre dois centros judaicos. Quem é o líder? Quem é que manda no povo judeu? A gente falou de Israel ou a Babilônia. E eles estavam brigando. E qual é o tema em que, com certeza, o líder do povo judeu manda? O calendário. O calendário. E não era que nem hoje em dia, que tem um calendário único. Cada um tinha o seu calendário. Israel tinha o seu calendário, a Babilônia tinha o seu calendário. Sim. E como o calendário era feito a partir da lua, eu tinha que decidir mês a mês que dia começava o mês. Isso podia ter uma diferença de 2 dias. E quem decide é o ponto central do povo judeu, a yeshivá central, a autoridade máxima, ela que tem o papel de definir em qual dos 2 dias começou. Então é verdade que é um tema técnico, mas ele é essencial para definir onde é o centro de Torá do povo judeu. As próprias festas do povo judeu são definidas por isso. Então, quando é que vai ser Yom Kippur ou Rosh Hashanah? É essencial. E teve uma briga, sendo que naquela época os maiores sábios se encontravam em Babilônia, então eles tinham esse poder, enquanto que, por outro lado, Israel, o centro de Israel, tradicionalmente quem fixava o calendário era em Israel. Sim. E nesse meio dessa briga toda, quem apareceu? Rav Saadia Gaon. O Brigão. E ele escreveu um livro. Sim. O Rav Saadia Gaon, ele nasce no ano de 882, e no ano de 921, quando a gente chega no ápice dessa discussão, ele escreve um livro inteiro provando que, na época dele, os sábios da Babilônia são os que devem definir quando começa o mês e, em consequência, as festas e todo o calendário judaico. Esse livro se torna famoso e ele chega nas mãos de uma pessoa que é essencial para o avanço político do Rav Saadia Gaon, para o avanço na vida dele, que é o David Ben Zakkai. Bom nome, excelente nome que ele tinha. E alguma outra qualidade também, ele tinha uma família que descendia, de acordo com a tradição, do rei Davi, e ele tinha o cargo político de Reish Galuta, que a gente comentou já no último episódio, é o chefe político de toda a comunidade judaica na Babilônia. E é quem tem o direito de indicar o cargo de
do Gaon, o Rosh Yeshiva, e ele vivia na Babilônia, ele escolhe o Rassag como Rosh Yeshiva de Sura, no ano 921, e o Rassag ele assume essa posição de Rosh Yeshiva em Sura. Mas como o nosso querido Rassag, ele era uma pessoa muito verdadeira, e vocês sabem que nesse mundo você não pode ser uma pessoa muito verdadeira sem arrumar briga. E de novo... Não, peraí, o Rabino está falando que é importante você brigar e mentir, de acordo com a ética judaica. Não é importante, mas ele era muito verdadeiro, então ele acabou arrumando briga de novo com o próprio David Ben Zakkai. Eles tiveram um problema de herança com alguém, e o Rassag achou que o David Ben Zakkai estava pegando uma certa porcentagem, coisa que os líderes modernos não fazem, eles não pegam porcentagem de coisa nenhuma. Em especial, acho que o Brasil é um excelente exemplo de... Isso não existe, mas para vocês verem como a corrupção já não é uma invenção moderna. Acho que vale a pena dizer que o que aconteceu foi um problema judicial, entre que o David Ben Zakkai estava envolvido, e quem tomava as decisões como líder da Yeshiva, o Rassag, ele tinha bastante ingerência, ele era parte dos juízes. E ele tomou a decisão de acordo com o que parecia com ele correto, e em desfavor do Reish Galuta, o David Ben Zakkai. E ele foi mandado embora. Mandado embora. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Mas eu não estou falando das pessoas se demitirem. Mas por que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele? Porque depois que ele foi demitido, a única coisa que ele tinha que fazer na vida era escrever. E de repente, nos últimos 20 anos da vida dele, quase toda a bibliografia do Rassag foi escrita. Porque ele agora não tinha mais o peso de comandar a Yeshiva. Ele foi mandado embora e agora ele podia se dedicar só e somente a seu pensamento, sua filosofia. E aqui a gente vai chegar num tema importantíssimo, que é a bibliografia do Rassag, os principais livros que o Rassag escreveu. O primeiro a gente já falou, a gente já comentou, que é o livro do calendário, que esse foi pré-nomeação como Rosh Yeshiva, e agora outros livros importantes que o Rassag escreveu e que, de novo, para nossa surpresa, arrumou briga, né? De novo. E o primeiro deles, e o mais, eu não sei se é o mais polêmico, mas um dos polêmicos, foi a tradução da Torá para o árabe. Hoje em dia parece até um pouco bobo você brigar por causa disso, mas Rabino Davi, por que naquela época traduzir a Torá para o árabe gerou tanta briga e tanta polêmica e tanta porrada? Sim. Olha, mas isso é uma super inovação. A Torá, tradicionalmente, era estudada pelos judeus, Torá em hebraico, Torá traduzida. Se você fosse para um colégio, desde a época da Mishnah e da Gemara, até a época do Rassag, você ia aprender o Tanakh, não só a Torá, e você ia aprender uma tradução, e você ia saber de memória. Você ia saber ler na Torá com os teamim, com a cantilação correta, e você ia saber de memória a tradução para o aramaico. Por que aramaico? Porque era a língua que as pessoas falavam naquela época. Exatamente. A tradução de Onkelos, que ela é do tempo da Mishnah dos Tanaim, a gente está falando da época do Império Romano, ela foi feita e aceita por todos os judeus como uma tradução oficial para o aramaico. Ela foi inclusive adaptada de aramaico da Galileia para o aramaico da Babilônia, algumas versões de aramaico da Babilônia, mas ainda era um texto único, autoritário, que ele podia dizer para um judeu: essa é a leitura ou o espectro de leituras aceitas no mundo judeu. E o Rassag, ele fez uma hiper inovação, ele decidiu montar uma nova tradução. E o grande tema da tradução é que a gente sabe que toda a tradução, ela também está por trás dela uma explicação. Sim. E me diz uma coisa, por que o Rassag decidiu traduzir para o árabe? Pô, não tinha nenhuma língua para o inglês, para o francês, para o português, para o português, claro, Lashon HaKodesh. Então, assim, na verdade, porque as pessoas naquela época já não estavam muito entendendo aramaico. Já não era mais... Virava, então, a leitura da Torá virava uma coisa um pouco mecânica. Ou hebraico, que eu não entendo, ou aramaico, que eu entendo menos. Então, o Rassag decidiu tomar uma decisão inovadora e falar: pessoal, parem de estudar em aramaico. Vamos agora, ainda que o Onkelos foi muito aceito, vamos estudar agora em árabe. Sim. E ele teve algumas interpretações interessantes nessa tradução. Sim, sim. O que acontece quando ele traduz, ele tenta também trazer a Torá para uma mente, a gente pode dizer, moderna da época dele, filosófica, de uma forma que ela possa aceitar e compreender. A gente sabe que na Torá está escrito que Deus usa a mão dele para fazer coisas. Quando ele está nervoso, a expressão literal é que sai fogo das narinas. E uma pessoa moderna que começa a ser influenciada pela filosofia, que a gente comentou que foi traduzida para o mundo árabe, ele fala: mas espera aí, Deus não tem corpo. Como assim narinas pegando fogo? Deus não tem mão.
Por exemplo, uma coisa que ficou famosa na época, o Maimônides menciona no Guia dos Perplexos, no momento da criação, Deus fala que haja luz e há luz, que se dividem as águas. Ele traduziu, em vez de disse Deus e pensou Deus. Ou você pode também interpretar e quis Deus. Ele quis aproximar para uma mente filosófica só com uma palavrinha, uma traduçãozinha. E isso foi também algo bastante inovador, algo bastante, por um lado, que fez um efeito de uau, que interessante, por outro lado, que inovador, que complicado. E esse foi o primeiro livro, não foi o primeiro, mas já falamos, o calendário, a tradução. Outro livro que Urasag escreveu foi uma explicação da Torá, que na verdade essa explicação foi um pouco perdida durante o tempo. Agora voltou e tem edições novas dessa explicação, que, por exemplo, uma das inovações dessa explicação é que Urasag ele traz princípios de fé. Isso também é uma inovação. Você falar que existem coisas que os judeus têm que acreditar, ou seja, tem coisas que, óbvio, que são óbvias que a gente tem que acreditar para ser judeus, a unicidade de Deus, etc. Não vou entrar nisso, quando a gente chegar e falar do Rambam, isso vai ser um tema muito mais forte. Mas ele foi o primeiro a trazer 10 princípios de fé na explicação do Humash dele. No Asiashir, no cântico, quando o povo judeu sai do Egito, eles fazem o cântico da abertura do mar. Lá naquele momento ele traz os 10 princípios de fé que para ele são os princípios que todo judeu deve acreditar. E fora esse livro, ele escreveu mais um que parece ser um pouco chato e sem sentido. Um livro de gramática. Gramática? E aí a gente volta no Urasag o Brigão. Rabino David, por que um livro de gramática chato? Ele só apareceu por causa de uma briga. Sim. A verdade é que o livro não está direcionado claramente a uma briga, mas o contexto indica que ele veio participar de uma briga. Mas de mais nada, eu acho que é importante a gente saber que a gramática não existe na época do Tanakh. A gramática foi uma invenção na época dos gregos. Ela começou com a gramática do grego, ela se desenvolve no Império Romano, e o mundo árabe, igual a filosofia, adapta a gramática para a gramática árabe. E é óbvio que os judeus precisam fazer o mesmo. Poxa, se a cultura avançada, moderna, a religião de Muhammad, os árabes têm uma gramática, e a gente comenta que o nosso livro, dado por Deus, está em hebraico, uma língua sem gramática, e saem os primeiros livros. O Marberet do Menachem é conhecido, Respostas de Dunas são conhecidas. Inclusive esse Marberet do Menachem, ele é muito citado num mefaresh famoso. Sim, o Rashi traz o Menachem com bastante frequência, ninguém sabe do que ele está falando, saibam vocês. Primeiro livro de gramática da história em hebraico, o Marberet Menachem, é um dicionário. Ele traz todas as raízes radicais, todos os shorashim em hebraico, e para os shorash ele traz os psukim que tem a ver, e você entende a explicação de cada palavra e como ele interpretou os psukim. Olha, isso é um tema interessante. Gramática tem a ver com interpretação do Tanakh? E não só tem a ver com a interpretação do Tanakh, e aí vem o contexto da briga que a gente falou do Urasag, que existe um grupo dentro do povo judeu que sim começou a falar muito sobre gramática, e sim começou a usar isso para eles. E esse grupo são chamados dos Karaim. Os Karaim. E esse grupo dos Karaim, eles eram muito aficionados pela Torá escrita. Eles não acreditavam na Torá oral. Eles eram muito aficionados à Torá escrita, então eles começaram a trabalhar bastante esse tema gramatical. Então a gente tinha uma divisão na época do Urasag, assim, bem vista, ou seja, os Karaim que eles tinham livros grandes sobre gramática, que falavam sobre a Torá escrita, enquanto que os rabinos, os Geonim, falavam da Torá oral. E isso também causou um certo mal-estar aos Geonim. Sim. Se os Karaim eles se tornam especialistas, publicam livros, são vistos como os melhores interpretadores da Torá, como eu que sou um judeu rabínico, um judeu que acredita na Torá oral, tenho agora a boca, a capacidade, a posição de status de vir discutir com eles. É importante para o Rabi Saada Gaon escrever livros de gramática e mostrar que também os rabinos da Torá oral eles são capazes nesse campo, eles conseguem interpretar o texto com facilidade e assim a gente pode voltar a discutir com eles. O que acontece também, que acho que é importante saber, os Karaim eles se tornam tão importantes na época, eles se tornam uma corrente que compete fortemente com o judaísmo rabínico. E o judaísmo rabínico sente nessa necessidade de desenvolver a gramática. Mesmo que hoje em dia eles não são tão mais relevantes quanto eles eram antigamente, em termos numéricos,
né? Eles são bem menos do que eles eram, mas ainda assim naquela época era uma briga, de novo, uma briga muito forte entre o judaísmo rabínico, né, que se focava principalmente na Torá oral, e o judaísmo caraíta, que se focava principalmente na Torá escrita. E aí vem o Rassag e salva o judaísmo rabínico e fala: nós também entendemos de gramática. Né? É interessante, depois dele você tem outros livros de gramática. É que a gente está acostumado no colégio a aprender gramática como já um produto final pronto. A gente sabe que é de substantivo, a gente sabe que isso é adjetivo, a gente conhece o funcionamento, mas grande parte das regras foram inventadas com o processo dos séculos. Eu sei que vocês, ou talvez a gente, não entendem de gramática em hebraico perfeitamente, mas o Rassag inventa regras, o Radak, depois dele, inventa regras. E o que se você conhece hoje em dia como gramática de um colégio israelense, foi inventada. A gente hoje em dia tem radicais de 3 letras no hebraico. E na época do Menachem, que a gente mencionou, tinham radicais de 1 letra. Alguém tem que inventar essa regra. A gente tem regras de classificação verbal. Tudo isso foi sendo desenvolvido nessa época. Então, vale a pena mencionar que não é só um texto que mostra que também a gente escreve gramática. A gente desenvolve a pesquisa em gramática. A gente está à frente da criação da gramática. Isso é muito importante num contexto de disputa cultural. E, para terminar, a gente não podia não citar essa última briga, que também gerou o livro, que é o livro principal. Mesmo o Rassag, como a gente acabou de ver, tendo escrito muitos livros, e muitos deles polêmicos, inovadores, e que causaram muito rebuliço no mundo judaico daquela época. Como a gente falou, o livro principal dele foi Anivhar Bo Be'emunot Ve'Deot, que esse é o livro que a gente vai falar no próximo vídeo, mas também ele veio como uma resposta ao mundo em volta do mundo judeu, né? E por causa de uma certa briga com outra cultura. Sim, como a gente mencionou na última vez que a gente se encontrou, o mundo árabe tinha absorvido na época dele a cultura grega, a filosofia grega, eles traduziram. E você tem novas linhas filosóficas, a gente mencionou os irmãos filósofos aristotélicos, você mencionou os Mutakalamim. Existem outras religiões na região que elas são filosóficas, os zoroastriacos, e você, um judeu, ele se sente, ele primeiro precisa de um mapa. Quais são as posições filosóficas que são judaicas e quais não são judaicas? O judaísmo, o Tanar, não fala de filosofia. O judeu ele precisa também de uma resposta. Se eles têm argumentos racionais, a gente também tem argumentos racionais. Essas necessidades indicam inclusive o nome do livro. Se o nome do livro é o Anivhar, o eleito entre as crenças e ideias, significa que você tem um panorama de muitas ideias. E eu vim te tirar a confusão, eu vim te mostrar quais são os corretos. Eu acho também que vale a pena a gente mencionar em que língua foi escrito esse livro. Não só em que língua, é interessante também que naquela época, pode-se dizer também que esse livro do Rassag, o Anivhar Bo Be'emunot Ve'Deot, é um dos primeiros livros que teve um autor, porque também isso também é uma certa novidade. É verdade. Porque os livros do mundo judaico até então eram editados, né? Você não tem, por exemplo, uma introdução à Mishnah, né? Que são Sim. livros que são editados, e muitas vezes a gente até tem dúvida quem é o editor exatamente, né? Até hoje tem essa discussão da Gemara. E não, no Emunot Ve'Deot é um livro que a gente sabe quem é o autor, ele escreveu uma introdução, é um livro Sim. que não foi editado, ele foi escrito em árabe, isso também é uma novidade. Foi o primeiro livro assim, judaico, de filosofia judaica, etc., que foi escrito em outra língua, Sim. como a gente já falou sobre a tradução. Sim, no árabe. É verdade que Torá. a gente mencionou o Filon em grego na última vez, mas de lá para cá passaram uns quase 900 anos e a gente nem ficou na dúvida se ele era considerado filosofia judaica. Então, ele foi o primeiro e, se Deus quiser, na próxima semana a gente vai entrar no livro. Óbvio que não vamos ler ele todo, vamos só dar uma ideia geral, uma pincelada geral sobre as principais ideias. Fiquem ligados aí no nosso canal Biblioteca Judaica, a gente tem outros temas aí que a gente vai ter vídeos também. Dê uma curtida no nosso canal e a gente se vê na semana que vem.